Isso. Bom, tablô analíticos, certo? Preparados? Vamos, registrem as presenças, por favor. Primeira pergunta. O tablô analítico é um método de inferência baseado em... Em que é baseado o tablô analítico? Ó, todo mundo aqui já está sabendo que o tablô analítico é um método de inferência, certo? Mas ele é baseado em quê? Certo? Ó, vai já aparecer a apresentação, Mariana. Calma aí. Isso. Atenção. Show de bola. A maioria acertou. Um método de refutação. Turma, um método de inferência que é baseado em refutação, ele está fundamentado na ideia de que, inicialmente, você afirma o contrário daquilo que você quer provar, certo? É como o método da negação redução absurdo, que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre ele, tá bom? Então, no método do tablô analítico, vocês viram lá na pré-aula que nós marcamos as fórmulas que representam as premissas com T e marcamos a conclusão com F. Nós sabemos que um sequente está representando um argumento, né? Então, um argumento em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa seria um argumento válido. Então, nós partimos do princípio, né, como é um método por refutação, que nós teríamos isso daí. Ou seja, se nós não encontrássemos, digamos assim, um absurdo, né, diante dessa situação, a afirmação de que aquele argumento é inválido seria verdadeiro, né? Mas então, no caso, o tablô analítico é um método de refutação, certo? Porque nós partimos do princípio de que o argumento é inválido. Só que a gente está tentando provar justamente o contrário, certo? Alguns marcaram tautologia, outros marcaram contradição e outros marcaram consequência lógica. Aqueles que marcaram contradição, eu diria que está um pouco certo, né? Não está totalmente errado. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de uma contradição, e a gente utiliza um método que é baseado em refutação, o nosso objetivo é encontrar uma contradição, certo? Então, justamente, a ideia de contradição está inserida na ideia de refutação. Então, eu poderia dizer assim, bom, quem marcou contradição, que foi a opção azulzinha, né, de certa maneira está meio certo, não está completamente errado. Eu poderia dar uma, digamos assim, uma forçada de barra e dizer, quem marcou refutação, ok, 100%. Quem marcou contradição está meio certo. Poderia ainda ganhar alguma pontuação, mas eu vou pensar isso depois, tá bom? Vamos avançar aqui para ver o nosso pódio, né? Disputa está bem acirrada, o negócio aqui tá bacana, né? Pau a pau. Vamos para a segunda pergunta. Verdadeiro ou falso? No tablô analítico, as fórmulas são marcadas da seguinte maneira: antecedentes com F e consequentes com T. Gente, aí é para todo mundo acertar, porque eu acabei de dar essa resposta. Certo? Todo mundo aí é para acertar. Quem errar vai ter que pagar uma prenda, vai ter que ligar a câmera e dançar a Macarena. Vamos lá, vamos ver. Rapaz, 6 pessoas ainda erraram. Eu vou descobrir. Infelizmente, eu só vou descobrir quem foi as 6 pessoas que marcaram verdadeiro quando sair o relatório lá no final do Kahoot. Vocês vão ficar devendo essa Macarena para a próxima aula. Certo? 6 dançarinos na próxima aula. Vamos fazer um verdadeiro show aqui na aula de lógica e matemática. Então, gente, quando você vai construir o seu tablô analítico, a primeira coisa que você vai fazer é marcar as fórmulas que estão no antecedente do sequente com T e as fórmulas ou a forma que está no consequente, que seria a conclusão do argumento, com F. O que eu perguntei aí no Kahoot foi eu coloquei justamente o contrário, né? Então, por isso que a sentença aqui ela é falsa, tá bom? Vocês têm uma semana para ensaiar a Macarena. Tivemos aqui umas mudanças de posição, certo? Show de bola, parabéns. Ver se tem mais alguma novidade aqui, não, né? Mas por enquanto tá esses 5 aqui disputando a tapa.
Mais um quiz. As regras de expansão alfa e beta são assim definidas. Sobre as regras de expansão alfa e beta. Veja que eu estou dando 1 minuto, porque tem muita coisa para vocês lerem. Então, as regras de expansão alfa, as regras alfa geram bifurcação e beta são sequenciais. Regras alfa e regras beta são sequenciais. Regras alfa são sequenciais e beta geram bifurcação. Ou regras alfa e beta, ambas geram bifurcação? Também está muito simples essa pergunta aí. Eu espero que a maioria acerte, porque foi uma das coisas mais discutidas no vídeo, mais trabalhadas no vídeo de pré-aula. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem bastante tempo ainda. Cadê o som? O Marvin, como sempre, é uma figura engraçadíssima da turma de vocês. Show de bola. A maioria acertou. Parabéns. Seguinte. Ao contrário da dedução natural, né, que a gente viu anteriormente, nós tínhamos 10 regras de inferência, 10 regras de substituição, isso naquele método, né? Tinha um outro método da dedução natural, que nós tínhamos regras para inclusão e regras para exclusão de conectivos. No tablô analítico, ou também conhecido como tablô semântico, nós temos apenas as regras alfa e regras beta. A diferença entre cada uma é que as regras alfa, a sua expansão gera sequências de fórmulas. Então, quando eu aplico uma regra alfa a uma determinada fórmula que está marcada, né, os componentes dessa fórmula serão colocados de forma sequencial na estrutura do tablô. E, no caso das regras beta, elas vão gerar bifurcação. É importante vocês lembrarem que, quando eu falo de regras que geram bifurcação, sempre eu estou dando a ideia de ou uma coisa ou outra, certo? Então, há uma alternância. Por exemplo, quando a gente vê uma fórmula que é uma disjunção, a gente sabe que a disjunção ela será verdadeira se um dos disjuntivos for verdadeiro. Ou seja, se eu tenho uma disjunção com 2 disjuntivos, ou um é verdadeiro ou o outro, então aí eu tenho uma fórmula verdadeira. Ao passo que a conjunção, para ela ser verdadeira, eu tenho que ter todos os conjuntivos verdadeiros. Então, essa ideia de todos, implicitamente, dá uma ideia o quê? De sequência, de série, né? Então, é uma coisa seriada. Beleza? Então, vamos lá, avançar aqui para a gente ver como é que ficou o pódio. Matheus atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Matheus ganhou um foguinho aqui. Está em segundo lugar, mas teve esse avanço aqui, né? 3 respostas corretas. E eu estou observando que o pódio está praticamente os mesmos 5 estão disputando cabeça a cabeça, né? O pódio aqui, certo? Vamos avançar. Próxima pergunta, penúltima pergunta. É um ramo que não possui mais formas para serem expandidas. Esse tipo de ramo que não possui mais formas para ser expandido, ele vai ser um ramo fechado ou um ramo saturado? Observe que tem apenas duas opções aí, né? Parece um quiz de true ou false, né? Mas é porque só tínhamos 2 opções mesmo. Então, aquele ramo que não tem mais formas que eu posso expandi-lo, né? Então, não tem mais nenhuma forma, todas as formas já foram expandidas. Nós vamos chamar ele de ramo fechado ou de ramo saturado? Show de bola. Maioria errou, certo? Mas foi muito pouco, foi muito equilibrado. O que é que eu posso analisar dessa resposta de vocês? Vocês estão compreendendo bem a ideia de um tablô fechado. Só que aí vocês confundiram o conceito de tablô fechado com tablô com ramo fechado, certo? Ou ramo saturado também. Então, vejam bem. Quando um tablô ele possui todos os seus ramos fechados, ele é chamado de tablô fechado, certo? Um ramo fechado é aquele em que você encontra uma contradição, ou seja, você tem um átomo que está marcado com T e esse mesmo átomo, naquele mesmo ramo, marcado com F, né? Por isso que eu falei lá atrás que um método como esse de inferência por refutação, a ideia da contradição ela está inserida nele, implicitamente está inserida, correto? Bem, a ideia de ramo saturado
causa uma certa confusão na cabeça de que está começando a aprender. Por quê? Porque às vezes a gente pode ter a impressão de que todo ramo fechado ele também é um ramo saturado. Mas vocês vão encontrar exemplos que eu tenho um ramo fechado que ele não saturou. Por que, que ele está fechado? Porque eu encontrei a contradição. Eu encontrei um mesmo átomo φ, que tanto está marcado com verdadeiro como está marcado com falso, né? Com T e F. Já o ramo saturado pode acontecer de quê? Que eu tenha, eu tenha expandido todas as fórmulas, mas ele não fechou, certo? Ao passo que pode acontecer de ramos saturados que sejam fechados também, certo? Resumindo a história, ramo fechado não necessariamente significa ramo saturado. Eu posso ter um ramo fechado que não foi saturado. Ao passo que um ramo saturado também não necessariamente é um ramo fechado. Eu posso ter um ramo saturado que é um ramo aberto. Beleza? Daqui a pouco, no segundo tempo, eu vou trabalhar alguns exemplos com vocês e isso vai ficar muito mais claro, tá bom? Para complementar o que vocês viram lá no vídeo de pré-aula. Gente, vamos para a nossa última pergunta que vai definir o pódio. Vimos aqui que o Alessandro subiu 5 posições e bateu o recorde de avanço. Cadê as palmas para o Alessandro aí no chat? Palmas para ele, né? O nosso amigo Elster, que estava desaparecido aqui do ranking, surgiu, né? Acho que o Júlio César também não estava presente, mas subiu aqui também. Parabéns, parabéns. Palminhas para quem subiu, palminhas para o Alessandro. E vamos agora para a pergunta que eu acho que vai definir o nosso pódio. Um quiz, pergunta de quiz é mais complicadinha. Essa é uma pergunta que vai exigir que vocês façam cálculo aí, certo? Então, vocês vão pegar esse sequente, né? Você tem aqui um sequente que é uma condicional, P condicional Q, Q condicional R, e a conclusão desse sequente é P condicional R. Gente, esse sequente aí, ele está simbolizando uma regra de inferência que nós trabalhamos nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou com a dedução natural, certo? Que regra é essa? É o silogismo hipotético. Então, no silogismo hipotético, foi dito para vocês que a forma dele é o quê? Nós temos duas condicionais, P condicional Q e Q condicional R, em que o consequente de uma condicional ele assume o papel de antecedente na outra condicional, certo? No caso aqui, o Q, como vocês podem observar. E a conclusão dessa regra de inferência é uma outra condicional formada pelo antecedente de uma das condicionais e o consequente da outra. Então, o que eu coloquei aqui nas opções? Aqui nas opções eu coloquei as regras de inferência que você utiliza para construir um tableau que vai demonstrar, que vai verificar a validade desse sequente. A gente já sabe que esse sequente é um sequente válido, né? Afinal de contas, é o silogismo hipotético que a gente já estudou em aulas anteriores. Bom, mas para verificar a validade, você constrói o tabuleau analítico dele e a resposta é uma dessas sequências aqui, certo? Lembrando que esse alfa representa a regra que você vai aplicar, o número 3, no caso aqui, 1 ou 2, representa a linha que você aplicou. Então, nesse caso aqui, foi aplicado regra alfa na linha 3, regra alfa na linha 3 novamente, regra beta na linha 1 e aqui regra beta na linha 2. E assim nós temos as outras opções. Eu vou me calar aqui um pouquinho para deixar vocês fazerem a atividade com mais calma. Eu acho legal que nessas perguntas que eu coloco um tempo maior, a música fica bem lenta, né? Aí quando o tempo vai terminando, a música começa a ficar mais tensa, parece até aqueles filmes de suspense, né? Vocês vão observar aí. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais.
Como é que é, Welster? Tu não quer aparecer no pódio? Tá tímido hoje? Logo você, Welster. Não, não acredito, não. O Welster é um dos mais irreverentes da turma de vocês. É uma figuraça. Welster, eu acho que alguém te inscreveu. É porque você está duvidando da sua própria capacidade, meu caro. Beleza. Só baixar aqui um pouquinho o volume, senão quando terminar aqui vai ser um... Então, vamos lá. 11 pessoas acertaram, a maioria, né, acertou, ok? Então, vamos só mostrar novamente aqui a mídia, a gente poder entender o que é que nós fizemos. Quando você constrói o ramo inicial desse tableau, o que é que você vai ter? Você vai ter essa fórmula P condicional Q marcada com T, essa outra fórmula Q condicional R marcada com T também, e, por fim, P condicional R, que é a nossa conclusão, vai ser marcada com F, certo? Qual é o nosso objetivo? É construir um tabuleiro analítico que tenha todos os seus ramos fechados. Para que todos os ramos sejam fechados, eu vou precisar encontrar em cada um desses ramos uma contradição. Ou seja, um átomo, né, um átomo φ qualquer, que vai estar marcado tanto com T como com F naquele mesmo ramo. Então, ali é a contradição, e aí beleza. Quando você constrói o tabuleiro analítico a partir desse sequente, aqui vai ser a linha 1, aqui vai ser a linha 2 e aqui vai ser a linha 3. Então, na resposta, nós tínhamos o quê? Que a linha 3, certo? Deixa eu voltar aqui. A linha 3, que é essa condicional marcada com F, você vai aplicar a regra alfa. Então, numa condicional marcada com F, você aplica a regra alfa, por quê? Porque ela vai gerar uma sequência em que eu vou ter o antecedente marcado com T e o consequente marcado com F. Beleza? Então, seria TP e FR. Logo em seguida, o que é que você fez? Você marcou beta com 1. Aliás, a linha 1 com beta, ou seja, a linha 1 é essa daqui, certo? P condicional Q, e ela vai ser marcada, nela vai ser usada uma regra de expansão beta. Então, nós vamos ter esse P marcado com F e esse Q marcado com T. Ora, quando você fez a expansão dessa linha 3, você já tinha um P marcado com T. Então, aí você já fecha esse ramo. Então, no momento que você aplica a primeira regra beta, um ramo já é fechado por conta de você ter gerado um P marcado com T. Certo? Aliás, com F, desculpa. Certo? Bom, aí o que acontece? Aquele ramo está fechado, você não mais trabalha com aquele ramo fechado, você tem que trabalhar com o ramo aberto, que vai ser justamente, né, o ramo que vai ter o Q marcado com T, certo? Quando você aplica a regra beta na linha 2, você vai ter, a partir do ramo que vai descer do átomo Q, esse Q marcado com F, certo? E o R marcado com T. E aí você fecha, então vai ser um tabulozinho com apenas 3 ramos. Então fechou, e aí beleza. Vamos agora ver como é que ficou o nosso pódio, né? Nosso pódio de tabuleiro analíticos. Em terceiro lugar, nós temos o Alessandro. Palmas para o Alessandro. Em segundo, nosso amigo Elcio, que não queria aparecer no pódio. E o grande vencedor, nosso amigo Matheus, ficou em primeiro. O Janda e o Francisco Alcântara ficaram em quarto e quinto lugar. Vamos ver aqui como é que ficou o relatório final. Certo? Um excelente, ó. Muito bem, permite que os jogadores melhorem seus resultados, competindo com essas pontuações. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente, então significa que vocês estudaram bem, né? Como é que é? Descrição do professor sobre o pódio. Ah, beleza, Lincoln. Gente, ó, vou encerrar aqui a apresentação, certo? E agora nós vamos dar aquele intervalinho de 10 minutos, são 10h35.
Às 10h45 nós voltaremos. E como a gente teve como é que se diz? Um pequeno atraso, né? Eu tive que atender uma ligação aqui no meio da aula, antes de começar a aula, nós vamos estender um pouquinho mais o nosso tempo hoje. A gente vai mais ou menos hoje até as 11h20, mais ou menos, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, deixar vocês com musiquinha, mesma música no início da aula. Até mais!